Agora vamos posicionar todo esse restante e aí vamos me mostrando para vocês. Eu já separei tudo aqui, tá? Todas as chapas, todos os suportes já estão prontos. Então aqui a gente tem o suporte dos bancos, suporte de bateria, farol dianteiro, suporte de carroceria dianteiro, tem o túnel central, que é por onde vai passar todo encanamento, fiação, acabamento, suporte de uns reloginhos que vai no painel, botão também, suporte de colunas de direção. Então tudo isso foi desenvolvido em 3D e feito corte CNC. Esse aqui é o suporte dos faróis dianteiros. Então aqui vai um farol a laser e aqui vai outro de LED e na lateralzinha o pisca. Muito legal, muito top. Até mesmo simples, suportes de placa, a gente fez o desenho em 3D e fez o corte e dobra CNC. Então agora todos os materiais na mão, a gente já pode começar a finalizar nossa estrutura. Vamos montar uma série de coisas nele e vamos mostrar para vocês no decorrer dos próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o comentário aí no vídeo também e não se esqueça do like, que é muito importante. Todas essas pecinhas aqui vão ser instaladas na nossa estrutura. Aqui a gente tem diversos suportes. Então agora vou mostrar para vocês o que a gente já fez. Primeiramente, a gente fez uma alteração nesse tubo superior do agregado traseiro. Colocamos 2 pontos de fixação para poder desmontar e conseguir fazer a instalação do motor e da estrutura aqui dentro de forma mais rápida e fácil. Fizemos também a instalação dos suportes dos bancos. Esse lado aqui o banco já está fixo. Para fazer o desenvolvimento desses suportes, a gente fez o escaneamento 3D do banco. Em cima desse escaneamento, a gente desenhou todos os suportes. Então olha só como que ele fica na estrutura, de forma bem fácil. Esses são os pontos de fixação. Isso aqui é somente alívio de peso. Então ele possui algumas dobras para fazer a solda e a fixação na estrutura do carro, se tornando muito rígido, muito forte, rápido para instalar, e o banco já estaria agora totalmente posicionado. Já colocamos aqui também um suporte onde vai alguns botões, enfim, depois vai a injeção reprogramável lá no painel. Tem algumas coisinhas aqui para fazer. O suporte da pedaleira também já foi instalado, que é aquele ali embaixo, que eu tô com um volante só para usar como base para a gente sentar ali e ver como fica o posicionamento. O suporte da bateria aqui também já está pronto, já está ponteado. Tudo seguindo o nosso desenho 3D. E acredito que até o final da semana já esteja todos os acessórios no lugar. Vamos posicionar agora o suporte da Engie Pro. Desse carro vai uma Engie Pro T10000. Para quem não conhece, a Engie Pro T10000 é a versão mais top da Engie Pro, que equivale a uma FT600 ou até superior, beleza? Então aqui está o suporte pronto para ela, com os 4 pontos de fixação. Na parte de trás aqui o desenho do tubo, que é onde ele vai encaixado. A gente fez agora a montagem aqui do nosso gabarito com um laser. Esse laser é o mesmo utilizado em obras, então um pedreiro utiliza esse tipo de equipamento. Então aqui ó, o que eu fiz? Eu centralizei o banco do carro com laser. Eu fiz uma marcação no centro da coluna de direção. Então em todos os pontos o laser está coincidindo com o centro do banco. E aqui no suporte da injeção também fizemos a mesma marcação. Ou seja, agora a gente vai encaixar o nosso suporte nessa posição. Vamos alinhar com o laser na nossa marcação e vamos estar colocando o nível posicionado aqui no carro. A gente vem aqui, nivela ele. Vamos fazer olha só. Olha como o laser está fora da marcação. Então a gente precisa empurrar ele pro lado. Agora coincidiu. Agora voltamos aqui no nível e deixamos ele zerado. Ok. Chegou aqui também a barra estabilizadora que a gente mandou fazer nova e as molas, tanto dianteira como traseira. É um amortecedor diferente
Então nesse caso também vai uma mola diferente. Vamos abrir aqui para mostrar aí para vocês. Então olha só, essa aqui é a nossa mola dianteira, ela tem um diâmetro aqui bem fino e o comprimento dela também é bem curto. Na hora de mandar fazer a mola, a gente precisa mandar algumas informações para a empresa. Por exemplo, primeira informação, curso. Qual que é o curso máximo de atuação do amortecedor? Porque a mola ela chega num certo ponto que ela não pode passar daquilo. Se ela passar, ela acaba perdendo a carga com o tempo. Então, outra informação que a gente também precisa passar, além do curso, é quantas libras, qual o peso que ela precisa suportar. Em, por exemplo, assim, ó, 1 polegada de curso, essa mola tem que dar 150 quilos. Então, a gente sabe que o carro tem 150 quilos em cada lado e vai ceder 25 milímetros no amortecedor e vai ter mais todo o restante do curso dele. Então, dessa forma, a gente tem um curso de fechamento e um curso de abertura. Então essa foi a mola dianteira que a gente chegou com as dimensões. Depois vamos verificar se está casando certinho com os amortecedores. E a mola traseira ela é um pouco diferente. O que acontece? A mola traseira ela tem o diâmetro um pouquinho maior e nas pontas ela se fecha um pouco. Ou seja, como atrás tem mais carga, mais peso, então a gente acabou aumentando um pouquinho o diâmetro, mas o encaixe da mola no amortecedor é o mesmo dessa aqui. Então dá pra ver a diferença aí de uma para outra. Essa aqui também vai servir perfeitamente. Depois a gente vai pegar os amortecedores e fazer essa pré-montagem para ver se vai dar certo. E por último aqui agora as bases estabilizadoras. Então aqui a gente tem a base estabilizadora dianteira e traseira. Elas são bem finas, eu não quis exagerar demais na espessura, porque querendo ou não é um carro super leve, com um centro de gravidade muito baixo. Então a gente trabalhou um pouco na própria suspensão com o roll center, tentando diminuir o máximo possível. O roll center é como se fosse uma alavanca forçando a rolagem do carro. Então fizemos a barra com material um pouco mais fino. E também, como é um carro voltado à rua, não adianta deixar ele muito rígido, senão ele se torna muito duro para rodar. Então já conseguimos adiantar algumas coisas aqui no projeto. Já fizemos uma instalação aqui na frente do suporte da carroceria. Então aqui são 2 pontos onde vai depois uma buchinha em PU entre a carroceria e o chassi. Então fica bem firme, bem rígido. Também fizemos aqui a instalação da caixa de direção. Então a caixa já está no lugar, já está fixa. Por quê? Porque um dos próximos passos agora é a construção da coluna de direção. A coluna de direção desse carro, a gente optou numa coluna de direção elétrica. Nesse caso aqui, eu optei por uma coluna de direção do UP. Então ela é bem interessante, bem compacta, bem pequena também. Depois a gente vai ver se vai ser necessário alguma adaptação. Aqui eu fiz uma mini gambiarra para ela ficar parada. Prendemos aqui com arame para a gente ver a posição. Para definir 100% ela no lugar, a gente precisa do volante e do cubo. O cubo está vindo da Lotus, é um cubo de saque rápido, então a gente precisa aguardar chegar para instalar. O suporte aqui da injeção reprogramável a gente já tinha deixado pronto também, já está no lugar. Também vamos definir o posicionamento da pedaleira, mas para isso a gente precisa da coluna de direção pronta no lugar, para ter certeza que não vai colidir em nada. Nesse caso aqui, vai outra pedaleira, vai uma em alumínio, ela é totalmente em alumínio, mas primeiro a gente vai posicionar a coluna e depois a gente encaixa ela. Então essa pedaleira que está aqui no lugar é uma que a gente fabrica para esse tipo de projeto. Aqui do outro lado também a gente já posicionou o freio de mão hidráulico.
tá? Uma coisa bem interessante, bem legal, é que a gente monta ele com uma certa inclinação, virado para o motorista, para facilitar o acionamento dele. Aqui na lateral o suporte da carroceria também já está totalmente instalado. E esse aqui é um reforço para mais um suporte, só que da bomba d'água. Nesse carro vai uma bomba de combustível mecânica produzida pela Indutec. É uma bomba que empurra combustível para um motor de até 1000 cavalos. Então ela é fixa na posição original da bomba d'água da Hayabusa. Ou seja, o motor ele perde a bomba d'água, então é necessário uma bomba de água elétrica. Essa bomba d'água elétrica ela vai posicionada aqui atrás, exatamente nessa posição. Então a bomba d'água a gente fez o escaneamento 3D e no próprio projeto a gente já desenvolveu o suporte para ela não colidir em lugar nenhum do motor. E esse aqui é o reforço para esse suporte. Então vamos ver se dá certo. Tudo isso aqui foi desenvolvido e projetado em 3D. Aqui em cima tem uma frestinha para a gente preencher com solda e aqui na lateral o encaixe para o tubo. Então podem ver aí que ficou 100%. Agora é só fazer um acabamentinho e colocar ela no lugar. A gente também já fez a montagem dos suportes dos faróis. Então isso aqui vai lá na parte da frente. Aqui embaixo vai um suporte em alumínio usinado. Essa peça está em processo de fabricação. E aqui é em metal com o suporte do pisca e das lanternas. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ficar montado. Esse farol é bem interessante, bem legal. E a gente também fez o processo de escaneamento 3D dessa peça. Inclusive tem vídeo no nosso Instagram. O que é esse processo de escaneamento 3D? A gente pega uma peça real dessa, passa por um processo utilizando o equipamento que a gente tem, é um equipamento brasileiro, fabricado pela RVS 3D. A gente pega uma peça dessa, faz o escaneamento e tem ela na tela do computador. Então ela vira uma malha dentro do programa e em cima dessa malha eu tenho os pontos de suporte, eu tenho o desenho dela exatamente igual à peça real. Então a gente acaba conseguindo desenvolver sem ter essa peça na mão, cortando, fazendo moldezinho em papelão. A gente faz tudo no computador. Podem observar que aqui eu tenho 4 pontos de suporte, 2 aqui, 2 aqui, e possui um desenho para o encaixe do farol. Então agora vocês vão entender o porquê. Vamos encaixar ele aqui. Ó, ele vai montado exatamente dessa forma. Então, ó, ela não gira porque tem justamente os encaixes lateral. E aqui a posição para furação. Então simplesmente eu vou colocar os parafusos e já era. Podem ver que até o distanciamento aqui está correto, a posição dos furos está certa, o desenho frontal está correto. Aqui na lateral vai outro encaixado e o pisca aqui na parte de cima. Esse aqui é o segundo farol que vai na outra posição que eu acabei de mostrar ali para vocês. Ó, ele vai exatamente nessa posição. Com esse aqui assim. Ô Lico, qual que é a sensação de se virar passarinho? Tô preso, quero meu advogado. Olha a gaiola dele. Vamos ver, quem acertar ganha uma coca. 70 quilos. Quantos quilos? Quantos quilos?
280. Ó, vamos escrever para nós não esquecer. Márcio 280. Du, quanto? 290. Tô indo por eles, 287 por aí. Tá, então eu vou calcular um pouquinho mais. Vou botar 310. Então tá bom, vamos ver quem chega mais perto. Ó, colocamos toda a estrutura aqui em cima da célula de carga. Então agora a gente zerou a balança. Quando a gente tirar a estrutura daqui, ela vai mostrar um número negativo. Então vamos ver quanto que ela vai pesar totalmente. Aí. 233 quilos. Quem que chegou mais perto? Cadê o papel? Pai. 240. 240. Ganhou a coquinha. Quem que é o Du? Esse aqui? É. Não é o outro? Não, o Dudu é aquele lá. Esse aqui é o do genérico e aquele é o verdadeiro. Então tá bom. Ganhou uma coca, mas vai ter que dividir com todo mundo do mesmo jeito. Então agora vamos virar pra terminar de soldar. Então toda a solda da estrutura já foi concluída, a gente já pesou, já fizemos acabamento. Então a princípio agora tá tudo pronto. Próximo passo aqui é o que? Vamos estar posicionando essa chapa de alumínio. Ela é só um apoio de pé para a pessoa que for andar aqui do lado. Outro trabalho que a gente também já fez foi esse suporte em metal. Por quê? Essa peça aqui inicialmente ia ser feita em alumínio, igual as mangas de eixo dianteira. Porém só essa peça aqui custa mais de R$3.000 em alumínio. E ela é uma peça que fica praticamente toda escondida debaixo da estrutura da suspensão. Ou seja, ela aparece muito pouco. E ela não tem tanta relevância na questão de peso. Então a gente fez uma peça semelhante a essa em metal. Óbvio, ela é oca, ela não é maciça. Então copiando as mesmas dimensões. Então a gente vai substituir a peça que seria em alumínio por essa de metal. E outra coisa também, vamos estar posicionando agora o aerofólio traseiro, já está ali na mão do Lico. Esse suporte aqui a gente desenhou porque o dele original não teria formas de fazer o suporte aqui na parte de cima. Aqui está a asa traseira, ela é uma asa aqui em carbono, bem legal, bem leve também. E essa peça aqui vai posicionada dessa forma. Então agora vou montar ele, olha essa coisa linda. A gente fez uma marquinha ali do centro dele. Tá vendo ali? Uma marquinha. Por quê? A gente vai montar ele no lugar e vamos soldar utilizando o laser. Então com o laser a gente vai centralizar o chassi, que no caso já está centralizado porque está no gabarito. E vamos nivelar ele também com o aerofólio. Para não acontecer de ficar olhando o aerofólio e ele ficar torto em cima do carro. Então isso acaba ficando muito feio. Lembrando que essa peça aqui também foi feito o escaneamento 3D. E em cima desse escaneamento a gente desenvolveu o suporte. Deu certo? Eu? Qualidade e procedência, projecta. Ô Lico, sabe pra que serve essa asa traseira aqui? Sabe pra quê? Qual que é a intenção disso aqui? O vento bate e tende a puxar o carro para baixo. É, na verdade Dá o vento empurra ele. Mas antigamente a gente achava que era só para bonito, né? Mas ele sim, ele tem atuação e é bem importante. Então por isso até que tem esses níveis aqui de furação para poder aumentar ou diminuir o downforce, né? Para quem não sabe, o downforce é a pressão em que o vento faz sobre a carroceria, forçando o carro para baixo. Se tiver muito downforce, sabe o que acontece, Lico? Cria arrasto. E aí o carro perde velocidade final. Ó, ligamos o laser. Já alinhamos aqui no chassi. Na parte de cima também. Ali embaixo também. Já tá alinhado. Agora vamos entrar aí com o aerofólio. Ó, vamos alinhar certinho. Botar na furação. E aí depois, olha só que legal que vai ficar. Aero posicionado. Então como dá pra ver, o laser aqui tá centralizado e tá totalmente nivelado.
Essas aqui são as pecinhas que foram desenhadas, já estão ponteadas. Ele então já está posicionado também. Aqui, se vocês observarem, se a gente movimentar aqui, ó, ele não é totalmente firme. Então a gente faz uma amarração em X. Esse lado puxando para cá e esse lado puxando para cá. Olha só. Nessa posição que ele está aqui agora, ele está criando um pouco de downforce. Se a gente subir um pouquinho a ponta dele, ele fica praticamente zero. Mas como ele tem uma abinha aqui atrás, de qualquer forma ele vai estar criando essa força aí com o vento. Mas se a gente quiser aumentar o downforce, a gente vai precisar inclinar ele mais. Ele vai ficar mais em pé dessa forma. Para ele inclinar, é só mudar essa furação aqui atrás. E se quiser deixar ele mais reto, para diminuir o downforce, é só voltar para a primeira posição. Bom pessoal, esse tipo de equipamento aqui você encontra lá na loja da Corema. Eles fazem a venda pelo site também. Eu vou deixar aí no vídeo o nosso cupom de desconto. Então vocês vão ter um desconto de 5% em qualquer compra na loja Corema, beleza? Eles entregam o Brasil inteiro. Então esse equipamento aqui foi adquirido lá, assim como o nosso laser. Essa semana foi correria total. Então esse processo de solda, acabamento, ele leva alguns dias, mas a gente tenta sempre mostrar o máximo possível aí para vocês.